Olá, você está bem? Pois é, estou aqui em Santa Cruz do Sul, início de inverno gaúcho, né? Veja só como está o inverno gaúcho. Quase 30 graus aqui em Santa Cruz. Continuo acompanhando minha mãe no hospital, né? Vou ficar por aqui enquanto não houver uma decisão aí de melhora, né? Mas enfim, vamos conversar sobre o dia de hoje? Bem, hoje saiu mais um boletim Focus do Banco Central, que é resultado de uma pesquisa do mercado, para saber que avaliação se faz sobre o crescimento econômico neste ano, né, o PIB. O PIB virou uma espécie assim de divindade, de altar, né? A economia de mercado funciona assim, né, com essa perspectiva futura, né, porque aí se aposta no futuro, se investe, se criam empregos, sempre apostando no futuro. O futuro é importante, né? Mas tudo isso acontece no presente. Nesta segunda-feira, por exemplo, saiu o boletim mostrando uma perspectiva de 0,87% de crescimento econômico neste ano. Isso é uma queda, se a gente comparar com 22 de fevereiro deste ano, né? Estamos em junho, 4 meses atrás, a perspectiva era de quase 2,5%, 2,48%. Né? Aí todo mundo diz, bom, mas se passar a reforma da Previdência, né, deve passar a reforma da Previdência. Como eu já disse aqui, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, está costurando para ver se vota nesta semana, talvez até na quarta-feira, na comissão especial a reforma da Previdência. E antes de iniciar o recesso, que é dia 18 de julho, depois só volta em agosto, votar a primeira vez. Tá havendo um bom entendimento a respeito disso. Muitos dizem, se não der, vai o essencial, né? O essencial que muda a Constituição, depois o que faltar sai por lei complementar ou lei ordinária, né? Por falar em lei ordinária, vejam só, há um projeto de lei que torna, está bem atual, né, em função do movimento do dia 30 nas ruas, que torna criminoso, ou seja, sujeito ao impeachment, pela lei da responsabilidade, se torna crime de responsabilidade aquele que no Supremo legislar, que seria um abuso de poder, porque legislar é atribuição da Câmara e do Senado. O Supremo tem por atribuição interpretar a Constituição. E claro, quando há o chamado vacatio legis, né, fica um branco, o Supremo legisla, como foi o caso de equiparar a homofobia a crime de racismo, por exemplo, né? Mas tem projetos circulando no Congresso, mas enfim, é uma briga entre poderes. Eu fico imaginando, né? Briga quando a Constituição recomenda harmonia entre poderes, né? Por exemplo, o presidente baixa um decreto, regulamentando porte de arma, posse de arma, etc., registro de arma, e o Senado derruba. Agora vai para a Câmara, né? Era um poder do presidente a regulamentação nesse caso. Ele não interferiu no que era de lei, né? Mas o Senado está interpretando que interferiu no que era de lei, né? Vencendo aí essa falácia de que vai liberar a arma. Não tem nada de liberação de arma porque não alterou as exigências, né, de idoneidade, não ter um passado, não ter nada de registro policial, né, de justificar a necessidade de ter arma, de mostrar que tem um lugar onde guardar bem a arma fora do alcance das crianças, né, que sabe manejar a arma e, sobretudo, se passou no exame psicológico para saber se tem equilíbrio para usar uma arma, exercendo o seu direito natural de defesa, né? Mas, enfim, esse é um assunto que agora vai para a Câmara, mas eu citei como exemplo a partir desse projeto de lei que enquadra em crime de responsabilidade por usurpar a competência se o Supremo legislar. São manifestações aí de desagrado entre os
poderes. Bom, outra questão, nesse momento está nos Estados Unidos o juiz Sérgio Moro, o nosso herói do Lava Jato, né? Ele está tratando com autoridades de segurança pública e de inteligência, combate a contrabando, a lavagem de dinheiro, a narcotráfico, contrabando de arma, né? A mesma coisa que ele já fez com o Paraguai, está fazendo com os vizinhos sul-americanos, por exemplo, é muito importante. E muito importante é siga o dinheiro, né? Tem o chercher la femme, né, do francês, mas aí é chercher la monnaie, né? Para ver por onde é que está indo o ouro, né? O ouro do bandido. Aí se tirar o ouro, tirar o dinheiro, não tem como comprar arma, não tem como comprar droga, né? Não tem como invadir propriedade alheia, por exemplo, né? Então, o juiz Sérgio Moro virou assim um inimigo dos inimigos do povo, né? O inimigo dos bandidos. Bandido de colarinho ou bandido de chinelo, qualquer bandido. Agora é bom lembrar que não é só o juiz Sérgio Moro, que é o ministro Sérgio Moro, que é um governo, né? Um governo que está cumprindo uma promessa de campanha, que é combater o crime de todos os jeitos. Bom, outra questão, vejam só, o Paraná Pesquisa fez uma pesquisa sobre o que o juiz Sérgio Moro significa, né? Tá lá em cima. Nessa pesquisa foram ao Nordeste, e lá no Nordeste, o Nordeste foi onde Bolsonaro não ganhou, né, ou teve menos votos, o PT elegeu governadores e tal, pois lá no Nordeste, os que não querem Lula livre já passam de 50% e meio. No Brasil todo, só 36% querem Lula livre, né? Isso é menos dos que votaram em Haddad. Eu estou dizendo isso porque o Supremo só vai examinar, na segunda turma, a continuação da votação do pedido de habeas corpus para Lula no segundo semestre, né? Já votaram contra a concessão de habeas corpus o juiz Fachin, que é o relator da Lava Jato, e a ex-presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Ainda faltam votar Gilmar Mendes, Lewandowski e Celso de Mello, né? Tem muita gente adivinhando o voto de Gilmar e de Lewandowski, e Celso de Mello, que é o decano mais antigo dos ministros do Supremo, seria o voto decisivo nesse caso. Bom, e por último, queria falar sobre política externa brasileira. Vejam só, a coisa parece óbvia, mas só descobrem agora que as embaixadas do Brasil no exterior têm que ser usadas segundo os interesses comerciais do Brasil, os nossos interesses econômicos, né? Já não temos mais interesses bélicos, estratégicos, de separação do mundo, aquela coisa, mas são interesses comerciais. Vejam só, a guerra entre Estados Unidos e China é comercial, né? Até a guerra entre Estados Unidos e Irã virou uma guerra digital. Os Estados Unidos fez um ataque cibernético, né? Ainda bem. Então, a decisão é de botar uma espécie assim de adido comercial nas embaixadas importantes para estimular o comércio. E quem indicaria esse adido comercial? As entidades de classe. Por exemplo, a Confederação Nacional da Agricultura, né? Para um país que é o nosso grande comprador, digamos, para a China, né? Confederação Nacional da Indústria, para ver se abre os caminhos em Washington, né? Nomeia um adido lá. Aliás, eu falei em Washington, tá indicado para Washington o embaixador Nestor Forster, que está dependendo ainda de confirmação do Senado. E isso mostra que não há intenção de nomear gente de fora da carreira diplomática para um posto importante como Washington, porque andou se falando muito, né? Então, as embaixadas serão ocupadas pelo pessoal da carreira, né? Carrière, como se chamava antigamente, quando o francês predominava, né? como língua diplomática. Então, eu acho que é um avanço, né? Prestigiar não, aproveitar a formação do diplomata. O Instituto Rio Branco é uma escola de excelência,
né? Os diplomatas são muito bem preparados. E aproveitar também as indicações de entidades de classe para botar lá o adido comercial, para a embaixada ser um posto avançado dos interesses comerciais brasileiros. De Santa Cruz do Sul, Alexandre Garcia.